noite, garotas! Muito boa noite! E aí, que bom que vocês estão entrando aí comigo nessa live maravilhosa. Essa live promete, hein, gurias? O que vocês acham? Será que a gente vai evoluir nesse assunto aí muito forte assim, ou vai ser leve? Na verdade, depende muito da gente, né? Do que vocês têm como ideia, do que vocês entendem e acreditam, né? É pra gente poder debater essas ideias. Sejam bem-vindas. Olá. Sejam muito bem-vindas, gurias. Nessa noite maravilhosa de terça-feira, que a gente usou aqui para se reunir, né? Se reunir e bater um papo muito legal. Eu tô aqui, olha só, tava aqui passando um óleozinho. Esse óleo aqui é um óleo essencial, ó, ele chama Elevation. Acho que vai ficar ao contrário aí pra vocês, né? Mas esse óleozinho aqui é maravilhoso, gurias. Ele é uma mistura, na verdade, um mix de óleos essenciais que tanto ajuda para acalmar a nossa mente, como também ajuda pra gente ter foco, ter mais discernimento também, né? Opa, que tá desmontando aqui as coisas. Também ajuda a gente a se acalmar, acalma a mente, ele dá mais foco, mais... enfim, né? É bem interessante, porque ele vai, inclusive, ajudar a elevar a nossa autoestima. O nome dele já diz, né? É Elevation. Olha que interessante o nome. Mas então, boa noite, vocês estão me ouvindo aí, gurias? Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo e me ouvindo bem? Eu quase destruí o cenário aqui, mas tá tudo certo, já voltou ao normal aí. Estão me ouvindo? Dá um joinha aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Pra mim saber se tá tudo certinho aí com a nossa comunicação, com a nossa transmissão. Tá tudo certo aí? Esperar um pouquinho para vocês me responderem, pra gente saber se tá tudo certo com a nossa transmissão. A Lilian. Oi, Lilian, tudo bem, meu amor? Tudo certo então? Tá ouvindo? Estão ouvindo todas? Pra variar, eu tô aqui com a minha musiquinha, né? Minha musiquinha de despertar o eu interior. Vocês viram, né, gurias, que eu sou dessas, de ficar realmente colocando em prática essas ferramentas, usando essas ferramentas para realmente haver aí uma melhora de concentração, de autoestima. São tudo coisas assim que são muito naturais, porque uma musiquinha dessas, do qual a gente escuta numa frequência mais elevada do que a gente está habituada, né? Nos eleva realmente, porque é uma questão de frequência, de vibração. Um olhinho essencial que a gente usa aí estrategicamente, como esse aqui que eu uso, né, que eu acabei de usar, também vai nos ajudar aí a nos conectar de uma forma mais intensa e também ao mesmo tempo que nos deixa mais leve. Isso é muito interessante, né? Então tá bom, estão todos me ouvindo, que ótimo. Vamos fazer o seguinte... Vamos mandar um aviãozinho aí para as amigas também virem para essa live, para aprenderem com a gente. Vamos lá? Vamos mandar esse aviãozinho aí para mais 3 pessoas, para a gente conseguir fazer essa live movimentar um pouco mais, ter mais pessoas escutando a gente conversar e também ter mais ideias, né, do que as pessoas estão pensando a respeito desse tema que a gente hoje vai debater aqui. Deixa eu só ajeitar um pouquinho a minha câmera aqui. Não posso destruir o cenário, né? Mas tá tudo certo. A gente não destrói. Então tá bom, garotas. O nosso tema de hoje, vamos começar falando dele então um pouquinho. O nosso tema de hoje é Dia do Lixo. Ajuda a emagrecer? Quem acredita nisso ainda? Na verdade, a minha enquete foi perguntando se alguém ainda acreditava nessa frase, né? Nessa estratégia de que a gente pode, deve ou precisa de um dia do lixo para promover, para ajustar aí de repente um desconforto no nosso corpo e com isso fazer com que ele queime mais calorias, com que ele se saia realmente dessa zona de conforto e em função disso as nossas células de gordura principalmente sejam mais trabalhadas e com isso acelerar esse momento de emagrecimento, né? Então me digam aí, o que vocês acham, gurias? Vocês acham que realmente isso ajuda? É uma estratégia que pode ajudar a gente a emagrecer?
pode ajudar num processo de emagrecimento ter, né, essa estratégia do dia do lixo, ou simplesmente a gente usa essa estratégia, né, meio que se escondendo atrás de que pode ajudar, mas no fundo o que a gente quer é se sentir livre de culpa para poder ingerir esses alimentos que a gente sabe que não são os adequados, né? Não faz parte de uma alimentação adequada, né? O que vocês acham? Vocês acham que sim, que isso ajuda as pessoas a emagrecer, ou isso é simplesmente uma coisa que a cabeça, que a mente da gente, aquela mente sabotadora, quer nos empurrar a goela abaixo, né? Que vai poder comer aquilo sem causar nenhum dano para o seu corpo, para suas células. O que vocês acham? Boa noite, queridas. Vocês acham que realmente acontece isso, que promove um emagrecimento no nosso corpo por conta de colocar esse dia do lixo na nossa rotina? A rotina que eu digo assim, uma vez por semana eu posso colocar isso na minha rotina alimentar, porque não vai me causar nenhum problema, muito pelo contrário, vai me deixar bem, vai me ajudar a emagrecer, meu corpo vai tomar um susto com isso e vai promover emagrecimento. Não acho certo, a Marta falou. Então, Marta, na verdade, gurias, eu tive uma grata surpresa, né, quando eu coloquei esse post ali, que na verdade esse post foi para provocar, não polêmica, mas para provocar uma indagação, né? O meu questionamento foi se ainda acreditava que isso podia dar certo. E foi muito legal a resposta, porque a maioria acredita que não é uma estratégia do qual a gente precisa, né, lançar mão, que a gente não necessita realmente desse dia do lixo. Então, e a minoria, claro, né? A grande minoria é meio ruim de falar, né? Mas a minoria acredita ainda, defende que sim, né? Que isso pode ser usado como uma estratégia de emagrecimento. Foi em torno assim de, se não me engano, foi 84 dizendo que não acreditava mais nisso, e 24, 25% falando que sim, que acreditava que isso ainda era uma estratégia boa para isso, né? Mas isso para mim foi bom. Eu gostei de ter tido essa resposta de vocês, né? De quem respondeu ali essa resposta de que não acredita mais. Porque realmente, o que a gente ouve hoje falar, e essa foi o que a nossa amiga Denise falou, acho que se comermos sempre comida de verdade, completa aí, meu amor, o que você quis dizer, pode completar. Acho que se comermos sempre comida de verdade, quer dizer que você acredita que dessa forma pode existir um dia do lixo? Ok, né? Como eu falo aqui pra vocês, aqui a gente pode ter opiniões diferentes, sem problema algum. Mas o que eu quero levantar aqui, a questão que eu quero levantar aqui é se realmente a gente acredita nisso, defende isso com base em algum dado científico, alguma evidência ou alguma própria comprovação, né, de alguma pessoa que a gente conhece ou até mesmo da gente que teve esse resultado, ou se isso é uma maneira que a gente encontra de se esconder atrás dessa, né, historinha que pode ajudar no emagrecimento, para que daqui a pouco se sinta mais fácil, se sinta mais feliz, se sinta mais recompensada por estar fazendo um protocolo mais saudável e então ter direito a isso, né? Vamos ver o que ela completou aqui, Denise. Seria mais fácil não sabotarmos nossa alimentação. Deixa eu colocar aqui o óculos, porque a pessoa, né, tem que pôr um óculos para poder ler direitinho. Seria mais fácil não sabotarmos nossa alimentação. Tá, então assim, você entende que o dia do lixo é uma estratégia realmente para ter mais persistência em continuar uma dieta saudável, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Tá, mas o meu grande, assim, também o que eu coloquei ali pra vocês é que a gente iria aprender umas com as outras aqui hoje. E essa é a ideia, é da gente aprender uma com as outras. Eu quero passar pra vocês coisas que eu, quero passar para vocês conteúdo que eu entendo que seja relevante, porque eu estudei sobre isso. E para vocês terem uma ideia, pra gente estar conversando aqui agora e eu ter esse embasamento com vocês, eu fiquei uma tarde toda estudando a respeito disso, né? Pesquisando o que realmente os médicos da medicina integrativa estão falando.
O que são os médicos da medicina integrativa? São aqueles médicos que olham o ser humano como um todo. Então, diferente de quando do médico da medicina tradicional, que ele olha o ser humano setorizando ele, então ou é médico do coração, ou é médico gastro, ou é médico, sei lá, de qualquer coisa aí, é neuro, né? Então ele defende, ele aprende na faculdade que ele tem que defender, que ele tem que proteger uma parte do nosso corpo. E não tem nada de errado com isso, tá, gurias? Isso é muito lindo isso, né? Saber que as pessoas se preocupam em nos proteger, por mais que eles tenham que nos colocar em setores, né, do nosso corpo. Mas os médicos da medicina integrativa, eles costumam olhar o ser humano, costumam olhar os seus pacientes como um todo. Então eles analisam sempre o que a mente está, como que a mente trabalha, como que o físico trabalha e também como que o emocional, né, como que o espiritual dessas pessoas também evoluem e o que elas acreditam realmente, né? Quais são essas crenças das pessoas, do qual faz muitas vezes elas estarem num caminho não tão certo assim, porém acreditando piamente que é certo. Então, essa medicina integrativa, e não é porque é integrativa que olha o ser humano como um todo, que não existam médicos especialistas e integrativos. Por exemplo, uma ginecologista, ela vai ser uma médica especializada na saúde da mulher, mas quando ela vai examinar, quando ela vai conversar com uma mulher a respeito da sua sexualidade, das suas, né, patologias que podem existir ali no sistema reprodutivo, no nosso sistema interno ali, ela também vai estar nos olhando como um todo, como esse ser humano que está aqui na minha frente, ele precisa ser entendido como pessoa também, ele precisa serem desfeitas, por exemplo, algumas crenças de que a vida inteira ele entendeu que era certo, né? Isso é muito lindo na medicina integrativa, né, gurias? Porque realmente a gente se sente muito valorizada com isso. Eu, assim, não canso de me colocar assim no mundo desses profissionais da saúde, né, que colocam a vida do ser humano como um todo, que defendem que realmente o que importa é a saúde, não uma questão em si separada, que seria no caso o emagrecimento, né? O emagrecimento sim é muito importante, mas mais importante do que isso é o ser humano como um todo. Então, promover saúde e com isso ter um resultado de emagrecimento é simplesmente fantástico, porque você sai daquele modismo e você vai para um estilo de vida realmente consciente, né? Então, o que eu fiz hoje, gurias? Eu fui atrás desse embasamento, procurando o que esses médicos estão falando a respeito disso. Porque sim, eles têm a opinião deles a respeito disso também. E assim, o que eu consegui aqui, e eu quero dividir com vocês, é que eles dizem o seguinte, tá? E aí a gente vai colocando os tópicos aqui e a gente vai discutindo sobre esses tópicos que eles falam, pra gente entender numa linguagem mais normal, né? Mais fácil de entender mesmo, porque os médicos realmente eles falam alguns termos muito técnicos que a maioria das pessoas leva um certo tempo para entender. Mas vamos lá. O cenário teima em ser desmontado aqui, qualquer coisa, né? Vamos ter que baixar aqui um pouquinho, talvez eu fique um pouquinho mais na penumbra aqui com vocês, mas deu certo igual, ó. Só pra mim não ficar correndo o risco de ter que ficar prestando atenção no cenário e não conversar direito com vocês, né? Então vamos lá. O dia do lixo vai ajudar a aumentar a tua glicose. Então, como é que a gente pensa que seria um aumento de glicose? O que seria um dia do lixo pra vocês? Coloca aí pra mim. Pra mim o dia do lixo é comer o quê? Tá? O que eles falam aqui, eles eles sintetizam um ambiente do qual essa pessoa vai estar comendo, vai estar procurando nesse dia do lixo fast food, por exemplo, né? Então, hambúrgueres, pizza, pastel, tudo que for dessa linha aí de que a gente sabe que não é saudável, porém a gente acostumou a vida toda, as nossas papilas gustativas acostumaram com esse sabor e fica lá no fundo aquela lembrança de que isso é muito bom, que isso é saboroso, né? Então, visualizando isso, o que seria para vocês um dia do lixo? Que aí também a gente consegue entender que daqui a pouco esse dia do lixo pode não estar tão errado assim, né? E mais lá no final da nossa live a gente vai entender como que esse dia do lixo, que a gente inclusive vai mudar essa linguagem aí, pode se tornar benéfico para nós, de uma forma mais leve, de uma forma mais certa para nossa vida, para nosso estilo de vida da mulher na menopausa, uma mulher que quer longevidade, uma mulher que quer umas células saudáveis,
né, e que quer realmente promover o bem-estar no corpo dela. De novo, né, eu não me canso de repetir isso e eu preciso falar isso sempre para lembrar vocês que aqui a gente fala, aqui é um canal, é um movimento gerado em função da mulher na menopausa. Então todo o assunto que a gente for abordar vai ser colocado a mulher na menopausa. Claro que isso tudo é um contexto, né, o ser humano, de novo, por trás dessa mulher na menopausa existe uma família, existem pessoas que não estão na menopausa e tudo bem, mas o nosso foco aqui é realmente a mulher na menopausa, que no momento que ela adotar esse estilo de vida mais saudável, que ela entender isso como um estilo de vida mesmo, ela vai acabar contagiando a família dela, vai acabar inspirando a família dela a também ingressar nesse universo mais saudável e mais realmente voltado para a saúde mesmo, né? Então vamos lá. Então, se a gente, tô esperando vocês colocar aqui, o que vocês acham que seria o dia do lixo? O que é o dia do lixo para vocês, guria? O que vocês comem no dia do lixo? O que seria, mesmo que você não faça, mas digamos que você fosse fazer um dia do lixo, o que seria esse dia do lixo para você? Tá? O que a gente está discutindo aqui seria então um dia do lixo voltado realmente para o dia do lixo, onde essa pessoa iria consumir batata frita, iria consumir pão com glúten, né? Iria consumir altas doses de produtos alimentícios, provavelmente, que causariam esse pico de glicose, né? Esse aumento de glicose no sangue. E o que esse aumento de glicose no sangue, né, vai fazer? Ele vai aumentar a nossa insulina no corpo. E sim, doce, ela tá falando doce, sim, né? Normal isso, né, Paula? Falou em mulher, falou dia do lixo, ela vai lembrar aí de um tal do doce, né? Tá certo? Mas tudo bem, a gente brinca, ri aqui, mas realmente é isso, né, gente? A gente vai ter que se remeter a alguma coisa. Pizza, Rosana, muito bem, ó. O pessoal começou a se movimentar aí a respeito, né? Vamos lá, podem falar, a gente tá aqui pra ouvir mesmo. Muito carboidrato, muito doce, pizza, refrigerante. Ai, meu Deus do céu, refrigerante não, né, meu amor? Pizza e lanches, ó. Tá vendo como esses médicos realmente eles têm muita propriedade quando eles falam que esse dia do lixo não vai ser benéfico pra gente? Porque quando a gente a la minuta, hambúrguer, pizza e por aí vai, né? Sim, lanches calóricos, pois é. Então, quando eles falam que realmente esse dia do lixo não é benéfico para nós, é porque realmente eles sabem o que passa na nossa cabeça, gente. Parece que eles têm lá, sei lá, uma bola de cristal, do que eles sabem, bom, se ela tá falando em dia do lixo, é isso que ela tá pensando. E realmente é isso que a gente pensa, né, Gris? A gente não vai pensar por exemplo, é dia do lixo, então eu vou procurar uma pizza sem glúten, orgânica, não sei o que, para mim comer no dia do lixo. Não, a gente vai logo na tranqueira aquela que vai ter tudo que não pode, né? Então, como eles têm razão mesmo. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, essa glicose vai aumentar a insulina no nosso corpo. Por que vai aumentar? Bom, porque o nosso pâncreas, ele vai ter que produzir essa insulina, né, para poder dar conta ali dessa glicose. O que é a glicose? É o açúcar que está ali jogado dentro do nosso corpo. A insulina precisa ser fabricada, e ela é fabricada no nosso pâncreas, para que ela consiga dar conta desse estrago que a gente está fazendo. Então vai ser mandado muita insulina para o nosso corpo, muita produção de insulina. Tá, Neila, mas a insulina não é bom? Sim, a insulina existem horários do nosso dia, existem estratégias que ela pode ser benéfica, sim. Inclusive, ela pode ser benéfica para a nossa função mais certa, mais equilibrada da nossa tireoide, né? É necessário ter insulina no nosso corpo para poder a nossa tireoide funcionar direitinho. O problema é que isso, tipo num dia do lixo, ele vai ser feito de uma forma muito exagerada. Então vai ser muita produção de insulina dentro do nosso corpo para poder dar conta disso. Então, a insulina é ruim? A insulina traz problemas? A resposta é sim, gurias, traz problemas. Porque dessa forma, com esse tipo de alimento ou produto alimentício que a gente está botando para dentro das nossas células, ele vai ter que produzir muita insulina. E esse exagero de insulina pode ocasionar, inclusive, aquela não é intolerância nem insuficiência, seria aquela muita insulina do qual o teu corpo vai ficar meio que alérgico a isso, né? Já me vem a palavra na cabeça que eu falo para vocês, é resistência insulínica, tá? Quando eu esqueci assim, pode me ajudar aí, tá, gurias? A gente lembra, a gente tá aqui para aprender, não para aprender juntas, tá?
Então, esse excesso de insulina pode sim provocar uma resistência insulínica, né? E então, o que é essa insulina que aumentou que nem um carrossel dentro da gente, que nem uma roda gigante, o que ela vai causar? Olha só, isso aqui são termos técnicos, então eu vou ler para vocês, depois a gente discute, tá? Ela vai aumentar a expressão de uma enzima chamada CYP19, que também essa mesma enzima é chamada de aromatase. Por quê? Porque ela faz um processo de aromatização. Não é aromatização de aroma, de perfume, né, gurias? É diferente, é uma aromatase. Então ela vai fazer um processo de aromatização da testosterona, por exemplo. Então o que ela vai fazer com a nossa testosterona? Ela vai pegar esse hormônio da testosterona e vai transformar, né? Ela vai aromatar, né? Fazer essa aromatase, ela vai transformar em estrogênio, tá? Tá, Neila, mas estrogênio não é um hormônio feminino, isso não seria bom? De novo, gurias, até estrogênio, quando produzido naturalmente pelo nosso corpo, então quando é feito uma reposição hormonal calculada, equilibrada, dentro dos níveis que você precisa, ok. Porém, esse tipo de transformação, veja bem, ela pega a testosterona e transforma em estrogênio. Então ela vai pegar, a testosterona seria o que iria nos dar mais energia, iria nos dar tônus muscular, massa magra, né? Que a gente precisa aí dessa massa magra para poder promover o emagrecimento do nosso corpo. Ela vai pegar essa testosterona e vai fazer, que dá tudo isso para nós, que aumenta inclusive a nossa libido, né? E o que ela vai fazer com isso? Ela vai transformar em estrogênio. E aí o estrogênio vai fazer o quê? Ele vai aumentar a nossa celulite, ele vai diminuir o nosso tônus muscular, a nossa massa magra, né? Vai diminuir a nossa energia, porque a testosterona, sim, ela nos dá mais energia, né? Isso tudo porque essa insulina em excesso, né, tá ocasionando aí essa resistência insulínica, né? E isso aumenta, o que os médicos dizem também, tá? Isso aumenta uma rota, que eles chamam uma rota de malonil CO. Não, peraí. Aumenta a rota de malonil COA. O que isso quer dizer? Essa rota aí, né, que serve para levar certinho todos os hormônios para os seus lugares e tudo mais, vai acontecer com esse aumento, né, que eles chamam essa rota aí, vai produzir mais gordura visceral. Aquela gordura interna, aquela gordura amarela que fica entre os nossos órgãos, né? Então veja bem, a insulina em excesso nos deixa com resistência insulínica e isso aumenta uma rota chamada malonil COA, que serve para produzir gordura visceral, aquela gordura interna que nos dá tanto problema assim de inflamação, né? Que mais que vai fazer essa insulina? Então essa parte que vocês entenderam, que vai pegar a nossa testosterona e vai transformar em estrogênio, e essa transformação vai deixar todo esse nosso desequilíbrio aí em vez de ter força física, em vez de ter tônus muscular, em vez de ter uma maior libido e tudo mais, vai nos deixar com isso tudo ao contrário, vai nos deixar com menos força tônus muscular, com menos energia, vai nos deixar com menos libido, vai promover aí o aumento inclusive de celulite, né? Tudo isso vai acontecer por conta dessa insulina que subiu em exagero aí. Fora isso que vai fazer, né, que vai aumentar a produção da nossa gordura visceral, tá? Então o que mais que essa insulina vai fazer? Ela também vai diminuir uma enzima, essa enzima chama glicogênio sintetase. O que é um glicogênio? Esse nome já diz, né? Essa enzima sintetiza o glicogênio, tá? E o que é o glicogênio? O glicogênio é uma forma que o corpo armazena gordura, que armazena energia. Então, no momento que a gente vai armazenar essa energia nos músculos e no fígado, por exemplo, né? Essa energia tem uma diminuição por conta dessa enzima que vai sintetizar o glicogênio. Obviamente, se tem uma queda de estoque de energia, ou seja, você vai ficar muito mais facilmente cansada. Então, de novo, a gente tem aí o cansaço por conta desse extremismo, né, de produzir muita insulina no nosso corpo, por conta de um dia do lixo mal administrado. A gente vai ter aí esse problema de que realmente o nosso glicogênio, que poderia estar ali pronto para nos dar energia, ele seja diminuído. Né? Então, em vez de nos dar energia, vai nos dar gordura visceral, aquela gordura que fica entre os nossos órgãos, né? Isso tudo é muito interessante, né, gurias? Ainda,
A insulina elevada aumenta algumas interleucinas, por exemplo, a interleucina 2 e a 6. Essa 6, segundo os médicos da medicina integrativa, né, é uma das interleucinas que mais inflamatórias que a gente conhece. Então, inclusive ela está muito associada com alimentar células cancerígenas, alimentar essas células tumorais, né? Então, aí podendo, inclusive, aumentar esse nível de células cancerígenas mesmo que a gente tem no nosso corpo, que estão lá silenciadas, estão lá quietinhas, e que a gente, com isso, vai estar promovendo esse alimento para essas células, né? Então, ele é sim um alimento pró-câncer, né? Olha que louco isso, né? Insulina em demasia, ele é sim, inclusive um alimento para essas células cancerígenas, né? Isso tudo porque ela vai aumentar essas enzimas, né? Que é a interleucina 6, que está relacionada a isso, né? Então, a gente teria inúmeras coisas aqui para estar relacionando. Segundo os médicos, tem mais de 20 alterações negativas que isso pode promover no nosso corpo, tá? É uma bagunça que essa insulina em excesso faz no nosso corpo, e são mais de 20 rotas metabólicas que elas alteram aí por conta dessa insulina muito exagerada no nosso corpo. Tá, mas a gente já pegou 4 aqui que já tava de bom tamanho pra gente realmente tomar consciência disso, né, gurias? Que é o aumento da concentração do estrogênio, né? Então, trazendo aí, em vez de energia e tudo mais, fazendo tudo ao contrário, falta de energia, falta de libido, falta de tônus muscular e tudo isso, né? Ainda vai ter o aumento da síntese da formação da gordura visceral. Vai promover essa gordura visceral, que a gente tanto já falou e que nenhuma de nós quer isso. Primeiro, porque não é saúde isso, né? Isso é como se fosse ali um depósito pronto para cultivar qualquer tipo de doença, né? A gente já conversou sobre isso aqui. Os médicos também dizem que a inflamação é a mãe de todas as doenças, né? Essa inflamação subclínica, né? Fora isso, a gente já falou 3 aqui, vai diminuir a síntese de estoque de energia. Essa terceira, né, vai diminuir esse estoque aí de energia que a gente poderia ter nos nossos, na produção de glicogênio mesmo, do nosso muscular, tanto do fígado como dos músculos. Lembrando que é no músculo que o glicogênio se é concentrado, porém, esse músculo existe em praticamente todo o nosso corpo. Então, esse glicogênio vai estar em todo o nosso corpo, sim, tá? E ainda o aumento dessas citocinas inflamatórias, que podem ser geradores de células neoplásicas ou cancerígenas. Então, essas 4 coisas que a gente listou aqui, né, que esses médicos nos colocam em alerta para tudo isso, já seria motivo de sobra para a gente realmente não ter essa consciência de que o dia do lixo pode nos fazer bem, entende? Então, vamos ver, comentem aí, gurias, o que vocês estão achando do assunto, estão entendendo mais ou menos, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vamos colocar aqui que a gente vai tentando explicar um pouquinho melhor. Tudo certo aí? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Luciana, entendeu direitinho, meu amor? Que tem alguma dúvida que você queira tirar ainda sobre esse dia do lixo? O que isso tudo causa no nosso... Na verdade, né, gurias, isso é muito simples a gente entender, né? E aqui a gente tá falando em termos médicos, assim, mas claro que a gente consegue traduzir isso para nossa linguagem, né? Lembrando que a gente tá aqui falando de uma mulher na menopausa que precisa cuidar da sua saúde. Então, realmente, se a gente puxar isso para nossa linguagem, fica muito fácil de entender. É que esse nível elevado de consumo, de produção de insulina, por conta desse dia do lixo, que a gente sabe que não vai comer nada saudável, vai comer só a tranqueira, né? É claro que isso tudo a gente já conseguiu entender. Então, cheguei agora, mas tenho estudado isso. Que bom, Lu. É uma coisa assim, é um assunto que, por mais que, gurias, eu sou chefe de cozinha, eu trabalho com culinária funcional, eu sou, assim, apaixonada pela culinária funcional e gastronomia funcional. Mas, quando a gente fala de alimento, a gente tem a obrigação de entender um pouco mais essa vida, né? Esse mundo das pessoas, dos profissionais da área da saúde, né?
Então eu estudo sim, eu tô sempre escutando, eu tenho um médico que eu sigo vários, tá, gurias, mas que eu escuto muito palestra, e que eu anoto o que fala, e que eu vou atrás de procurar mais, estudar mais sobre isso, é o Dr. Vitor Sorrentino, é o Dr. Samuel Dalelaste, né, o Dr. Luciano Pimentel, né, toda essa galera aí da medicina integrativa, eu tô sempre interagindo com eles e tentando buscar o melhor que eu posso para poder sim trazer informação do qual eu tenho embasamento para realmente cuidar da minha saúde, né? Cuidar da saúde das pessoas. Então, sim, o alimento é voltado também para a área da saúde, por mais que isso não seja assim tão escancarado, né? Mas quem trabalha com alimentação, com alimento, com a gastronomia, enfim, precisa entender muito dessa parte para poder realmente saber o que está fazendo com aquele alimento, para, de novo, ter a conexão com os alimentos, né? Então, tá tudo certo aí, guris? Vocês estão entendendo direitinho? Vamos colocar aviãozinho aí pra gente compartilhar para mais galera estar participando com a gente. Manda aviãozinho aí, vamos convidar mais amigas para participarem. Esse assunto rende, eu sei que rende. E vamos ver se vocês querem conversar alguma coisa aí comigo. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu aceitar aqui a solicitação da Lu para entrar comigo aqui. Quem sabe ela tem alguma coisa que ela queira saber ao vivo. Vamos lá. Ver se eu consigo chamar ela aqui. É a Silvana. Seguidora aqui para ver se a gente consegue interagir junto com ela. Ver se ela vai aceitar. Tá aguardando, conectando, vamos ver. Ver qual que é a... Oi, meu amor. Somos o que comemos. Isso aí, Edna. Somos mesmo. A gente, na verdade, é aquilo que a gente come e aquilo que a gente consegue absorver, né? Muito mais aquilo que a gente consegue absorver. Eu acho que não deu certo com a Silvana aqui. Caiu a solicitação dela. Mas vamos dar sequência aqui então, tá, gurias? Eu concordo em partes com isso, tá, Edna? Que nós somos o que comemos, mas somos também aquilo que a gente consegue absorver, né? E por isso que a gente precisa promover essa desinflamação no nosso corpo, né? Precisamos de opções de receitas saudáveis. Maria, querida, você tem bastante opções de receitas e tal no meu canal do YouTube, tá? Lá tem vários vídeos de receitas e tudo receitas voltadas para a mulher na menopausa. Todos os ingredientes que são usados nas minhas receitas, nas receitas que eu deixo no nosso canal do YouTube, são com ingredientes voltados para a mulher na menopausa e para ajudar as pessoas a realmente entenderem melhor como que os alimentos podem ajudar elas. Tá? Porque além das receitas eu dou as explicações do porquê que aquilo ajuda, tá, gurias? Então é só ir lá no meu canal do YouTube e começar a assistir lá os vídeos com receitas, com dicas. Tem dicas bem boas lá, vale a pena. Intestino também é importante. Sim, né, Luciana, o intestino, na verdade, como a gente considera, né, é falado assim como um segundo cérebro. Eu acredito que muitas vezes ele é o nosso primeiro cérebro, né? Uma vez que a gente sabe que o nosso intestino produz aí 90% da nossa serotonina, por exemplo, e que existe uma comunicação entre o cérebro e o intestino. Se a gente for analisar, isso já foi estudado, isso é comprovado, tá, gurias? Cientificamente. Então, se a gente imaginar assim, que a comunicação do nosso cérebro para o nosso intestino é 10%, do nosso intestino para o cérebro é 90%. Então, olha a diferença que isso dá numa comunicação que ela tem que existir de uma forma bem equilibrada. Então, quando eu estou com a minha microbiota saudável, equilibrada, né? Eu tenho aí uma simbiose na minha microbiota, tudo começa a funcionar de uma forma muito melhor. Isso é muito legal porque a gente percebe isso. De novo, a gente está falando aqui, né, que 90% da nossa serotonina é fabricada, é construída dentro do nosso intestino, né, da nossa microbiota intestinal. Olha o quanto a gente perde de se sentir bem se não estiver fazendo a coisa certa para estar com essa microbiota em dia, né? Então, sim, né? Super vale a pena isso, a gente prestar atenção no que está comendo, a gente entender, né? Buscar essa informação entre nós também. Pessoas, né, que estão aqui para dividir conhecimento, que estão aqui para dividir, para aprender e para ensinar também. Poder realmente ter né, esse feedback de entender que isso sim faz parte, deve fazer parte da vida saudável, principalmente da vida da mulher na menopausa, porque
a gente sabe que na menopausa a água já chegou no nariz, né? Tem que ficar lá na pontinha do pé tentando respirar muitas vezes. Então, isso que a gente está falando aqui não é simplesmente para não faça o dia do lixo simplesmente por não fazer. Não, entenda por que você não deve fazer, né? Entenda o que seria isso, qual que seria a causa, qual que seria a consequência disso tudo, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho mais, tem um tópico que eu notei bem interessante aqui, né? Vamos entender, vamos pensar assim, que no dia do lixo, né? E agora eu quero a interação de vocês. Vamos pensar lá, Gurias. É o dia do lixo, tá? Na pior das hipóteses, vamos entender que a gente fez esse dia do lixo. E você foi lá e consumiu todas essas tranqueiras que você queria, todo o lixo que você queria, você fez toda essa bagunça que a gente entendeu que a gente faz, né, no nosso organismo quando a gente comete isso, né? Comete esse desatino de realmente estar promovendo esse dia do lixo, né? A gente fez tudo isso. E daí no dia seguinte, o que a gente faz no dia seguinte, Gurias? Depois que faz uma bagunça dessas. Alguém aí me diz o que faz? O que a gente faz no dia seguinte? Qual que é a nossa primeira reação? Resolveram me ligar agora, justamente agora, né? Que eu tô em live aqui com vocês. Responda aí para mim, o que vocês fazem no dia seguinte? Após um dia do lixo? Vamos supor. Ah, eu sabia, Luciana. Sabia que ia vir essa resposta. A gente vai lá, a gente corre para aquele velho e bom suquinho detox, né? Eu tomo água com limão, tá tentando aí tirar a tranqueira que tu colocou lá dentro, né? Não tô nem dizendo que tu faz, mas vamos supor que tu tivesse feito, seria isso que tu ia fazer, né? Gurias, eu por muito tempo também fiz isso, pá. Me entupi no sábado à noite, não sei, no domingo, não resisti, fui lá, comi 3, 4 pedaços de pizza, né? 3, 4 pedaços de pizza, né? Daí faz o quê? Fez toda essa bagunça no corpo. Daí no dia seguinte, o que eu fazia? Eu ia lá, fazia meu suco detox, pegava lá os meus verdinhos, arrependimento. Porque a culpa vai vir. Isso é certo que a culpa vai vir. O arrependimento, por que eu fiz isso comigo? Então, quer dizer, a gente sabe que fez o que fez errado, né? A gente sabe, inclusive, antes de fazer, que está fazendo errado. Mas a gente tem a ilusão, gurias, que no dia seguinte eu faço um suco detox. Eu passo aí um dia fazendo um jejum intermitente de 20 horas, será? 18 horas? E tomo um suquinho detox e vai ficar tudo bem. Meu corpo entendeu que eu me arrependi e que agora tá tudo certo. Será que é assim que funciona? O que vocês me dizem? Quantos dias vocês acreditam, vocês pensam que o nosso corpo leva para limpar essa bagunça toda que a gente fez? Quantos dias? Coloca aí para mim. Coloca isso. Para ler os comentários é complicado, né? Coloca aí para mim. Quantos dias você acha que levaria, o nosso corpo levaria para fazer esse detox? Né? Vamos supor que a gente fez. Luciana, na menopausa, não. Bom, a gente está falando da menopausa, né? Então, vamos supor que a gente fez esse processo 4 dias, Luciana. 3 dias, Paty. Continua aí, quero ver. Enquanto a gente coloca aí quantos dias vocês acreditam, manda um aviãozinho aí para as colegas assistirem isso, que agora sim, agora o negócio começa a ficar interessante, tá? Quantos dias que o nosso corpo leva? Maria Pereira, meses. Bárbara, 7 dias. Vamos lá, vamos chutando aí. Enquanto vocês vão falando aí, vamos mandando aviãozinho pra galera aí. Quase isso, minha amiga. Quase isso. E eu vou ler aqui, ó. Então, o suco detox veio ali para resolver essa culpa toda, né? E a gente acha que vai ter resolvido, só que não resolveu. E olha só, gente. A gente está falando aqui de alterações hormonais, tá? E isso não é brincadeira. Quando altera, quando faz toda essa bagunça ali nos nossos hormônios, vejo que essa insulina exacerbada no nosso corpo, 2 semanas, 5 dias, pode continuar colocando aí. Já eu respondo para vocês quantos dias na real isso leva, tá? Mas aí, se isso provocou uma alteração, uma bagunça hormonal no nosso corpo, né? Isso tudo porque você resolveu cair um único dia na tal da armadilha do dia do lixo. 3 dias, 30 dias. Não. 3 dias está muito longe de ser o certo. 30 dias está mais parecido. Porque, olha só, segundo esses estudos, né, segundo esses médicos da medicina integrativa,
O nosso corpo vai levar 21 dias para voltar ao normal. 21 dias ou mais. Então, quem respondeu 30 dias aí, praticamente acertou. Porque dependendo muito de cada organismo, lembra que nós somos seres individuais, né? Somos mulheres individuais. Então, cada organismo, cada corpo vai ter uma reação, vai ter um processo de querer e poder fazer né, esse remanejo aí no nosso corpo. Então, vamos pensar assim, Gurias, tá, Neil? Então, 21 dias e eu vou estar e tá tudo ok de novo. Então, tá bom, tá certo, é só 21 dias. Sim, mas aí você resolve fazer esse dia do lixo uma vez por semana. Quando que você vai se livrar dessa toxina toda? Provavelmente ad eterno. Provavelmente nunca, né? Porque a gente vai fazer isso uma semana. E aí leva, e olha só, 21 dias considerando que você volta para o teu estilo de vida saudável novamente. Então, você vai ter que voltar a se alimentar normalmente de novo, bem, né? Você vai ter que fazer o teu exercício físico, que você já vinha fazendo. Você vai ter que praticar o jejum intermitente com mais intensidade, porque você vai precisar, né, você vai precisar, né, promover essa desinflamação no teu corpo, e o jejum intermitente vai sim te ajudar nisso. O que mais? Exercício físico, jejum, uma boa alimentação, né? Vai ter que trabalhar a tua cabeça para te livrar da culpa, né? Fora que nesses lanches aí, todos que vocês mesmos, não fui eu que falei, tá, gurias? Foi vocês que citaram aí, ó. Não sei mais o que, pizza, hambúrguer, blá, 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 blá. Tudo isso que vocês citaram, tem os tais metais tóxicos, muitas vezes, incluídos nesses alimentos, né? Por conta de uma indústria alimentar que precisa conservar esses alimentos por muito tempo na prateleira dos mercados, por exemplo, né? Deixa eu ver o que ele falaram para mim. Então, vivo inflamado. A Paula falou, e a Bárbara também vivo inflamada, por isso não emagreço. Vocês viram que vilão que é isso, gurias? E assim, ó, aqui a gente conseguiu identificar isso. Eu tô muito feliz que vocês identificaram isso, tá? Por isso, a resposta da Bárbara que foi excelente. Por isso, não emagreço. Vocês viram como a gente cai nessas armadilhas idiotas que na verdade, são crenças, né? São crenças que a gente adquiriu durante muito tempo. Alguém falou lá atrás que podia ter o dia do lixo. E a gente acreditou e começou a praticar isso dia após dia, ano após ano nas nossas vidas. E agora a gente está na menopausa. E o que a gente faz? Ah, não, tá tudo bem. É só o dia do lixo, é só um dia do lixo. Mas se a gente promover esse dia do lixo uma vez por semana, vamos voltar aqui. Bebida alcoólica sem glúten. Vai continuar tendo álcool. E o álcool, a gente sabe que ele é um produto, ele é uma substância imunossupressora. Isso quer dizer que ele vai atrapalhar o teu sistema imunológico. Ele não vai deixar o teu sistema imunológico funcionar. Fora que ele é um acelerador de células gordurosas. Então, além de você acumular gordura, né, você também vai prejudicar o teu sistema imunológico. E a gente sabe, gurias, a gente já conversou isso na semana que teve aquela semana de 4 lives lá, a gente conversou, foi semana passada, a gente conversou muito sobre isso, que né, essa inflamação toda só vai detonar com o nosso emagrecimento. Né? Uma vez que você quer ter um emagrecimento efetivo, você precisa estar com o teu sistema imunológico em dia. E o álcool não vai deixar acontecer isso. A Bárbara, sim, vou aos pés 2 vezes ao dia. Não tenho problema quanto a isso. Então, quer dizer que eu estou comendo muito errado? Isso foi uma pergunta, Bárbara? Vou aos pés 2 vezes ao dia. Não tenho problema quanto a isso. Então, quer dizer que estou comendo muito errado? Isso aí tem alguns fatores, né, Bárbara? Porque não necessariamente quer dizer que você ir ao banheiro, né, evacuar 2 vezes por dia ou até mais, não quer dizer que você esteja com a tua microbiota intestinal em dia. Muitas vezes essa desbiose, né, esse desequilíbrio na nossa microbiota intestinal pode sim ocasionar mais fezes durante o dia, né, mais de uma vez, por exemplo. Então, isso não quer dizer, você teria que sim dar uma olhada, né, fazer alguns exames e tal, para ver como que está a tua microbiota, se realmente isso está funcionando de uma forma satisfatória dentro do teu corpo, né? E isso somente um profissional da saúde mesmo, do qual vai te dar exames para fazer, que você vai conseguir acompanhar isso, né?
E é bem interessante fazer. É muito aconselhável fazer, por exemplo, até mesmo, falando isso. O vinho faz mal para nós mulheres. Foi uma afirmação, Bárbara? Tá bom. O vinho para nós mulheres na menopausa, Paty, de novo, ele tem álcool, tá? Então, o que a gente teria de bom no vinho? O resveratrol, que é aquele antioxidante poderosíssimo que inclusive nos ajuda a ter longevidade, né? Promove a longevidade no nosso corpo, nas nossas células, deixa os nossos telômeros muito mais saudáveis e mais tempo, né, de vida. Mas se a gente for colocar na balança o que o álcool faz e o que o resveratrol faz, é muito mais aconselhável você desistir do vinho, porque tem álcool, e passar então a comer a uva. E a uva, a maior concentração de resveratrol vai estar na casca e nas sementes. Então, teria que comer isso com essas uvas com casca e com semente, né? Ou então até mesmo suplementar esse resveratrol, que tem como suplementar ele, tá? Mas o vinho realmente... já me perguntaram esses dias, mas o que uma tacinha de vinho vai me fazer de mal? Não, se for uma tacinha só, não vai fazer mal nenhum. O problema é qual é a tua... Quantos dias você faz isso na semana? Qual que é essa tua experiência com o vinho? É realmente uma tacinha numa semana? Num único sábado e era isso? Ou isso acontece com que frequência, né? Porque a gente tem que entender que o álcool, por ser esse alimento que estaria incluso no dia do lixo, ele vai estar ali produzindo altos níveis de glicose no nosso corpo, que vai dar o pico de insulina, que vai promover a inflamação. Então, será que vale a pena? Eu não sei, a gente tem que botar isso na balança, né? Tem que balançar isso, entendeu? Então, se a gente colocar na balança, não vai, para mim não vale a pena. O que eu faço? Eu tomo a minha kombucha, imaginando que é um vinho, até porque ela tem um gostinho de espumante parecido, né? E eu como a uva. Até esse final de semana eu comi muita uva ali, que eu fui na feira e tinha, agora é época, né, gurias? Então, tava coisa mais linda, aquelas uvas pretas, né? Onde tem maior concentração de resveratrol é na uva preta, e é na casca e na semente, tá bom? Os famosos shots. Deixa eu ver o que eu falo aqui. Vamos colocar óculos para poder ler. Os famosos shots seriam nossos aliados na menopausa? Pô, Neia, né? Neia, total. Muito. Eu sou adepta dos shots. Eu assim, ó, tenho assim, consumo toda manhã. Consumo uma semana na semana seguinte eu mudo algum ingrediente, eu faço outro. E é maravilhoso, porque ele, inclusive, se a gente souber usar, ele vai ter aí o poder termogênico dele, né? Então, vale super a pena. Eu posso estar trocando o vinho por um suco de uva integral? Vou cortar os pulsos. Ediane, não corta não, meu amor. Imagina, por que tu vai cortar os pulsos? Tu pode, em vez de tomar um vinho, comer a uva? Olha que interessante isso. Paty, de novo, eu posso estar trocando vinho por suco de uva integral? Eu vou te falar uma frase que o Dr. Lair Ribeiro fala, tá? Se você estiver com fome, minha filha, ele fala, coma fruta. Se você estiver com sede, beba água. Por quê? Gente, a fruta, ela também tem açúcar, né? Tem a frutose, que vai se transformar em açúcar na nossa corrente sanguínea. Mas o que a natureza faz? A natureza é tão perfeita, gurias. A natureza é tão rica, nos dá tanta opção que não precisa cortar os pulsos, por favor. Deixa os pulsos inteiros aí e me escuta, tá? A natureza é tão perfeita que ela coloca, junto com a fruta, as fibras, que é o antídoto. Olha isso, é o antídoto da frutose. Então, você comendo a fruta, meu anjo, você vai estar promovendo aí a absorção desses nutrientes de uma forma muito intensa também. E você vai estar promovendo para o teu corpo o quê? Informação de saciedade, informação de que está alimentando as tuas bactérias, né? Porque essa nossa microbiota, ela precisa estar em dia na quantidade de bactérias, e para isso a gente precisa alimentar essas bactérias. E essas bactérias se alimentam de fibras também, né? De vários outros aminoácidos que a gente encontra aí nas verduras e nas frutas, mas também nas fibras. Então, a importância disso, né, gurias? Comer a fruta com as fibras que ela tem, no lugar do suco. Por que você tomaria o suco? Porque é mais fácil? Veja bem, ó, vamos falar agora a nível calórico disso, tá? Para você tomar um copo de suco de uva, você tem ideia quantas uvas foram espremidas, foram esmagadas, foram sei lá o que para sair esse suco? Provavelmente para um copo aí de 200 ml de suco de uva, e a gente não toma só um copo, né? A gente toma mais que um.
provavelmente aí foram esmagadas perto ou mais de 1 quilo de uva. Não sei direito qual que seria essa proporção, mas eu acredito que até mais do que isso. Entende? Então, olha quanto você vai estar consumindo de frutose nesse copo de suco. Enquanto que você vai comer um cacho de uva. Um cacho de uva aí vai dar o quê? 200 gramas. Tu consegue entender a diferença, meu anjo? Eu consegui te explicar isso, essa diferença toda do que você vai estar consumindo contra o que você estaria consumindo num suco, simplesmente? Diz aí pra mim se você conseguiu entender. É muito importante a gente entender, gurias. Eu gosto de explicar as coisas assim, dessa forma, porque só dizer que a gente não pode ou não deve comer é uma coisa. Agora, quando a gente sabe o porquê não pode e o porquê pode ser diferente, aí você está mudando teu pensamento. Lembra? Eu defendo aqui o pensamento, o alimento e o movimento. Esses 3 pilares têm que andar junto, gurias. Se a gente não entender por que não pode comer, a gente só não vai comer e daí vai acontecer o quê? Vai ficar com aquela sensação de que está fazendo um mal pro teu próprio corpo, não comendo? Não, né? A gente precisa entender. Uma pena que só entrei agora. Estou amando esse novo método de emagrecimento. Não estou sentindo fome. Tão legal, estou amando. Pô, Márcia, que bom, meu amor. Que bom que você está curtindo. Nossa, muito bom mesmo. A Cleide, não sei o que são shots. Vou te explicar. Shot significa uma dose única, tá? Tchum. Bebeu, acabou. Então, como a gente faz isso? Você não vai fazer um copo de um suco ou de uma preparação ali para tomar. É um shotzinho, isso é 30 ml no máximo. E ali você vai colocar alguns alimentos, como o gengibre, o suco de um limão. Vou dar uma receitinha básica aqui, tá, gurias? O suco de um limão, uma meia colherinha de chá de gengibre em pó, ou então ele raladinho mesmo, né? Pode ser raladinho também. Meia colherinha de chá de cúrcuma em pó, ou então ela raladinha também. E ainda umas 10 gotinhas de própolis. E ainda tu coloca um pouquinho de pimenta, mas aí é uma pitada mesmo, gurias, da pimenta caiena, ou então da pimenta do reino, pimenta preta. Eu falo pimenta preta, mas é a pimenta do reino, tá? Porque aí a gente consegue fazer o quê? Tu dá um boom energético pro teu corpo, porque você aciona aí, tá consumindo alguns alimentos termogênicos, e com isso tu vai fazer teu corpo entender que ele precisa, né, reagir, acelerar, né, ter um metabolismo mais adequado. E também você vai estar promovendo uma desinflamação também, porque a cúrcuma, junto com a piperina da pimenta preta, ou da pimenta do reino, ou ainda da pimenta caiena, que seja, o melhor é a pimenta preta, a pimenta do reino, você vai estar potencializando a curcumina da cúrcuma. Então, veja bem, você vai estar botando um anti-inflamatório poderosíssimo dentro do teu corpo. E isso a gente faz logo na primeira hora da manhã, é como se é o teu desjejum. Então, para te sair do teu jejum intermitente, ali que você está, sei lá, a 14, 16 horas, tu pode tomar esse shotzinho, tá bom? Deu certinho? Conseguiu entender, meu bem? Se tu não entendeu, depois tu pode até me mandar um direct que eu te explico direitinho, tá? O que mudou bastante também foi a quantidade de água que tomo, mas também a quantidade de idas ao banheiro aumentou demais, muito xixi. Marci, isso é maravilhoso, minha amiga. É ótimo. É aquilo que eu digo, ó, quem tem problema que fala assim, né? Eu não gosto de água, eu não consigo. Eu escuto muito isso, eu não consigo tomar água. Eu falo o seguinte: experimenta ficar mais de 12 horas, experimenta ficar 16 horas em jejum. Eu duvido que qualquer ser humano não queira tomar água e não queira tomar essa água com admiração, né? Quase venerando a água, porque sim, a água é um alimento. Muitas vezes a gente não tá com fome, a gente tá desidratada, principalmente quando a gente acorda. Anota essa dica de ouro aí, gurias, ó. Acordou de manhã, tô com fome. Não é fome. Pode apostar que não é fome, é sede, é o teu corpo desidratado. Porque lembra, teu fígado é o órgão que mais trabalha enquanto você está dormindo. Então, tipo, tu vai acordar desidratado, alguém estava trabalhando no teu corpo, né? Alguém, no caso, o fígado, tá? O que mais que estamos aqui? Excelente dica, muito obrigada. Isso aí, a gente está aqui, gurias, para aprender uma com as outras, tá bom? Gente, essa mulher é show, explica tudo. Explico mesmo, Márcia, porque eu adoro explicar. Olha, bolas, eu vou lá, estudo, e vou ficar com isso só para mim? Não, né? Vou passar isso aí, vou transbordar isso, porque é isso que a gente quer, né? E transbordando com vocês com certeza vão transbordar para outras pessoas também. E é isso que importa, né? Shot quebra o jejum intermitente? Quebra, meu amor, quebra.
Então, por isso que eu falo, toma no desjejum. Quando você encerrou teu jejum intermitente, você vai para a estratégia do shot e depois para o suco verde, ou até mesmo pode né, tomar primeiro o teu suco verde e depois o shotzinho, sem problema algum, tá? Então, eu respondi algumas perguntas aqui, adorei responder, mas deixa eu voltar aqui para a gente concluir esse raciocínio aqui, tá? Eu não sei nem que horas são. Gurias do céu, já é quase uma hora a gente está aqui conversando. Que coisa boa isso, né? A gente não vê o tempo passar. E aí, né? É porque o assunto tá bom. Então, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui com vocês, tá? Então, se você faz isso, né, durante toda vez por semana você vai lá fazer esse tal de dia do lixo. Você não vai dar o descanso que o teu corpo precisa para realmente se recuperar e você vai estar acumulando aí lixo em cima de lixo. Essa é a verdade. Então, para a gente concluir aqui, gurias, para mim, Neila, o que é o dia do lixo? O dia do lixo é aquele dia que eu escolho maltratar do meu corpo. E eu já não tenho mais essa opção de maltratar o meu corpo, sabe? Eu preciso é cuidar dele com carinho, é cuidar dele com aquele olhar de que realmente ele precisa estar sendo generoso com ele mesmo, né? Sermos generosos conosco mesmo quer dizer a gente olhar para esse corpo com carinho e saber que ele não precisa daquilo ali para ele sobreviver. Agora, vamos entender uma outra coisa aqui, tá? Então, tratar o nosso corpo, o dia do lixo para mim é como tratar o meu corpo como uma lata de lixo. E isso eu não consigo mais ver isso na minha vida, sabe? Não consigo ver. E ok, se alguém ainda consegue, tudo bem, mas eu tenho certeza que o momento que você começa a mudar o teu estilo de vida, você também vai chegar num ponto que você não vai mais aceitar esse tipo de coisa para você. É natural isso. Né? Porque uma vez que a gente começa a mudar o estilo de vida, com o jejum intermitente, do qual vai nos conectar mais fácil com o divino, né? É claro que a gente vai ter uma conexão muito maior, muito mais sensível com tudo isso, e a gente vai rejeitar, porque a gente tem que lembrar uma coisa, gurias, isso a filosofia ensina muito bem. Quanto mais evoluir, quer dizer refinar os nossos gostos, né? E evoluir esses gostos, inclusive no nosso paladar, na nossa alimentação. Então, quando a gente evolui espiritualmente, e o jejum sim nos ajuda a isso, é claro que a gente está evoluindo também como ser humano, e é claro que essa evolução vai vir na apuração desses gostos, né? Então, por que a gente vai continuar entupindo o nosso corpo de lixo, tratando ele mal, se agora eu sei que eu não preciso mais disso? Não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu terminar de ver aqui. Então, basicamente foi isso que eu acabei de dizer para vocês, que eu anotei aqui como um tópico, tá? Quando a gente defende, né, entende que é necessário a gente realmente ter um estilo de vida voltado totalmente para alimentação mais saudável, mais feliz, a gente não aceita mais esse dia do lixo, tá? Então, nesse dia do lixo, o que a gente pode fazer assim? Ó, vamos sempre pensar na compensação e na recompensa, né, gurias? Deu um... Tive que mexer aqui, mas tá tudo certo. O que a gente pode, né, mudar nessa nossa estratégia? Primeiro, gurias, a gente precisa mudar, lembra, pensamento? A gente precisa mudar a nossa forma, a nossa linguagem, o nosso pensamento. Então, eu não consigo mais dizer dia do lixo. Isso não, sabe, soa muito, machuca muito falar isso. Então, como que eu posso mudar isso primeiro, né? Eu posso mudar falando em um dia livre. E nem é um dia livre, é uma alimentação, uma refeição livre. E aí, nessa refeição livre, o que eu posso fazer? Aí sim, eu posso me dar ao luxo e não ao lixo. Eu posso me dar ao luxo de fazer uma escolha mais acertada. O que seria essa escolha, Neila? Pô, se tu tá falando que né, é livre, então eu posso comer o que eu quiser? Poder, tu pode. Eu sempre falo isso, tu pode tudo que você quiser. Agora, você deve fazer isso? Né? Comer qualquer coisa? Ou você tem que fazer aquilo que precisa ser feito? Então, qual que seria a minha estratégia aqui para realmente fazer uma alimentação livre, né? Vamos dizer aí que eu opto em comer, vamos colocar um macarrão, tá? Nessa alimentação livre. Vamos pensar num macarrão à carbonara. Vocês sabiam que a gente pode, de novo, mudando o nosso pensamento, imaginar fazer um macarrão à carbonara sem usar bacon? No lugar do bacon, a gente pode usar os talos do brócolis, por exemplo, sabe? E aí, no lugar do, sei lá o que vai ovo, iria, né? Eu nem lembro mais direito como é que faz
um macarrão carbonara tradicional, mas iria uma ricota, né? Iria um requeijão, alguma coisa aí para dar cremosidade nisso, e o ovo. Por que no lugar dessa ricota, desse requeijão, qualquer coisa, eu não coloco uma biomassa de banana verde? Né? Coloco o ovo, claro, porque o ovo é a proteína e tá tudo certo com ele. E por que eu não escolho um macarrão sem glúten, então? Vou lá e escolho não um macarrão sem glúten que seja só a base de arroz, mas que eu escolho um macarrão à base de quinoa, que vai me dar saciedade, que vai me dar também... A quinoa é um dos que tem uns alimentos que tem todos os aminoácidos que a gente precisa para o nosso corpo, praticamente todos. Né? Então, por que eu não faço esse tipo de escolha? É possível. E aí, com isso, eu vou estar trabalhando o meu cérebro para que ele imagine que eu estou tendo uma refeição livre, sim. Eu estou comendo aqui um carboidrato, né? Uma massa, um macarrão. Mas eu estou sabendo mesmo assim fazer boas escolhas. Você consegue imaginar, ou então, um molho carbonara não, desculpa, um macarrão como é que chama aquele macarrão com carne moída mesmo? Um macarrão... O pessoal comentando aqui, eu não consigo concentrar no que eu tô falando. Um molho pesto. Olha aí a opinião a sugestão da Rosana. Um molho pesto. Gente, um molho pesto feito com um bom azeite de oliva, com castanhas ou então com nozes, entendeu? E com aquele manjericão que você vai sentir o perfume, o aroma dele e tudo, né? Então, o que acontece, gente? A gente consegue mudar primeiro o nosso pensamento, para depois a gente conseguir mudar a nossa alimentação e ver isso com outros olhos. Então, aí existe um movimento do qual você vai querer te exercitar, você vai querer fazer a sua caminhada matinal, porque tudo muda, gente. Tudo muda. Se a gente imaginar que a bolonhesa, isso mesmo, Maria, um macarrão à bolonhesa, vamos voltando um pouquinho aqui para o macarrão. Eu encafifei hoje com macarrão, né? Mas teria outras opções aqui para a gente conversar, mas como o tempo já está em cima aí, vamos falar do macarrão, vamos ficar nele. Um macarrão à bolonhesa. Por que eu não posso fazer um macarrão bolonhesa com um tomate que eu comprei orgânico? Eu vou preparar ele, assar ele no forno, com todos aqueles temperos que eu quero. Depois eu vou fazer esse molho, né, a bolonhesa aí, com uma carne, né, um guisado. Gente, a gente consegue ter um dia uma refeição livre e, da mesma forma, proporcionar para o nosso cérebro uma sensação maravilhosa de prazer. Quando a gente relaciona muito o prazer de comer, a sensação de prazer, né? A gente pode continuar com isso. Não tem nada que nos impeça disso, entende? De que a gente continue promovendo essa sensação de prazer para nós mesmos. Lembrando, a gente está na menopausa, sim, né? A gente precisa cuidar mais do que nunca da nossa saúde. E quando a gente muda o nosso pensamento para isso, a gente consegue mudar isso num todo. Né? Eu não sei se vocês conseguem entender isso que eu falo logo para vocês, porque eu li logo ali e falei logo, né? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis passar para vocês aqui, mas é que realmente a gente consegue, através do nosso pensamento, de mudar a nossa forma de pensar e de nos relacionar com o alimento, ter uma refeição livre, tá? Não precisa ser um dia inteiro de refeição livre, mas uma única refeição livre. E aí o que vai acontecer no dia seguinte? Primeiro, você não vai estar mais com a culpa de ter comido errado, né? De ter colocado esse monte de glicose para dentro do teu corpo, né? Segundo, você vai conseguir fazer com que o teu corpo volte pro normal dele, que seria comer, então, o que a tua dieta ou o que o teu estilo de vida quer que, né, você coma, e aí tu se acostuma rapidamente a isso. Não existe de novo um sacrifício em você voltar para a tua dieta normal, né? E mais do que isso, dessa forma, a tua vontade de continuar se exercitando, de continuar caminhando de manhã, de começar a ter um exercício físico que seja em casa mesmo, ou ir para uma academia, haverá muito mais esse prazer, né? Muito mais essa disposição, porque você vai estar se sentindo muito melhor. Então, o que nós temos que admitir aqui, gurias, tá? Pra gente finalizar essa live, não ficar uma coisa muito extensa, porque eu falo mesmo, eu falo bastante, quando me dão conversa, então, tipo, me deram hoje, eu vou em frente, né? Mas pra gente finalizar aqui, o que a gente tem que promover, né, na nossa jornada da saúde da mulher na menopausa? Autorresponsabilidade, tá? Essa autorresponsabilidade é não ficar encontrando justificativa para fazer uma atitude, para tomar uma atitude que vai ser prejudicial a nós, entende? Então, no momento que a gente toma essa autorresponsabilidade com a nossa saúde, você vai assim, bom, se eu quero comer alguma coisa que eu sei, né, que vai detonar, vai fazer toda essa bagunça aí que a gente conversou hoje, tá? Mas eu sei que eu quero comer igual e eu vou comer. Aí você tomou a responsabilidade para você. E tudo bem se você fez isso,
né? Você sabe agora que você vai levar 21 dias para, pelo menos 21 dias, para você se recuperar dessa bagunça que tu fez aí num dia do lixo, né? Então, o que que acontece com isso? Fácil, né? Muito fácil. Você toma consciência de fazer isso com muito menos frequência, né? Então, de novo, autorresponsabilidade. Se eu quero comer alguma coisa, não é colocando a desculpa no dia do lixo, né? Porque a gente já entendeu que não é isso. E eu vou comer e vou saber o que eu estou fazendo, né? E segundo ainda, né? Se você quer comer alguma coisa que não tem nada a ver com o teu estilo saudável de uma mulher na menopausa, tá tudo bem com isso. De novo, tá tudo bem com isso. Mas que você saiba o que você está fazendo. Essa é a ideia quando a gente tem conhecimento, né, gurias? Que a gente assuma pra gente o que tá fazendo, né? Não é pros outros, não tem nada a ver com os outros, é com a gente mesmo essa responsabilidade, né? Então, primeiro a gente muda essa linguagem, tira essa linguagem chula, como a gente diz aqui no Sul, uma linguagem chula, quer dizer que é uma linguagem vulgar, que não é bonita, que machuca quando a gente fala, inclusive, né? Para uma mudança de pensamento, uma mudança de linguagem, uma mudança até mesmo de comportamento em relação ao alimento, né? Então, o último tópico aqui seria que a gente volta, então, para uma reconexão real com o alimento, né? Isso é totalmente fácil de fazer quando você não sai totalmente, não encara esse dia do lixo aí mais e passa, sim, a pensar que vai ter que ter uma refeição livre. E nessa refeição livre, quem sabe, então, eu não como aquela coisa que eu sei que não pode comer, mas que eu posso transformar ela numa coisa mais saudável. Gente, é possível, tudo é possível a gente transformar numa versão mais saudável. Tem uma coisa que a gente fala na gastronomia funcional, que é engraçado, mas é mais pura verdade. Se a gente conseguiu transformar abobrinha em macarrão e couve-flor em arroz, a gente pode qualquer coisa. Vocês não concordam comigo? A gente pode qualquer coisa, né? Se a gente consegue transformar abobrinha em macarrão, né? E arroz, couve-flor em arroz, o que a gente não consegue nessa vida em termos de transformar os alimentos que a gente aí cresceu ou teve uma cultura de que era maravilhoso, que era gostoso, que hoje a gente sabe que não é tão saudável assim. Imagina quantas versões tem. A gente consegue fazer qualquer coisa, né, para transformar essa alimentação, não deixar de ser saudável e nos remeter àquela velha alimentação, aquele velho refeição, ou sei lá o que a gente estava acostumado, né? Deixa eu responder mais uma pergunta aqui. Um pouco de café preto quebra o jejum? Café preto sem açúcar e sem adoçante não quebra jejum, tá, gurias? Agora fiquem atentas também quanto ao café, para não tomarem à noite, né? E também, se a gente, por conta dos calorões, tá? Falando dos calorões agora, a gente sabe que a cafeína do café, ele vai elevar a temperatura do nosso corpo. Então, naturalmente, os nossos calorões, eles podem serem estimulados aí a acontecer com mais frequência se a gente insistir muito no café. Então, tomar, sem problema algum, mas tomar com moderação, né? Como tudo na vida, né, Gurias? Tudo é moderação. Só não é moderação quando a gente começa a conversar aqui, não para mais, né? Daí a gente perde a moderação. Mas então, é isso, minhas lindas. Muito bem. A gente vai encerrar essa live aqui hoje. Teve uma outra enquete que eu fiz ali no Stories de ontem para hoje, que foi sobre a libido. Tá? Como é que estava a libido das pessoas que responderam aquela enquete. E foi também, assim, bem... Como é que eu vou dizer para vocês? Não é preocupante, mas foi bem impactante a questão de que a grande maioria, mais de 70%, quase 80%, respondeu que está com a libido zero. Então, o que vocês acham de uma próxima live, na semana que vem, a gente falar sobre isso? Vocês topam? Topa a gente falar sobre libido na próxima live? É um assunto outro bem polêmico e lembrando, né? A gente está aqui entre mulheres na menopausa que precisam falar sobre esses assuntos, gurias. Esse movimento é para isso, é para a gente ter voz, tá? É realmente para dar voz e ter voz aqui nesse canal, para a gente conversar sobre esses assuntos. Vocês querem? Vocês querem uma live sobre a libido na próxima semana? Eu vou deixar outra enquete aí nos stories e vocês respondam, tá? E aí vamos chamar as amigas que estão aí também com esse problema aí para a gente poder entender um pouco mais,
né? A gente precisa entender esse tema também, gurias. É muito recorrente na menopausa. E, de novo não, eu não falei nenhuma vez isso, mas eu quero falar para vocês o seguinte: a libido não tem só a ver com sexo, tá? A libido tem a ver com o nosso poder criativo. O nosso útero é como se fosse um caldeirão de criações. E ali está a energia que a gente precisa ter, inclusive, para ser criativo no nosso trabalho, ser criativo nas nossas ações, ter o cuidado que a gente tem que ter com a gente. Né? Então, o libido não é só a ver com sexo. Tem a ver com sexo? Tem sim, porque isso também é energia vital, né? E a gente merece todo o prazer que isso possa nos proporcionar. Mas tem muito a ver com o nosso poder criativo, com o nosso eu interior, né? E isso com energia vital mesmo. Eu gosto de ver isso como energia vital. Então, eu acho que isso daria uma boa live e vamos estudar bem esse assunto aí para a gente conversar, interagir, né? E, de novo, aprender uma com as outras. Falta de concentração, exatamente, isso tem a ver com a falta de libido também. Sem útero tá ferrada. Não, você não está ferrada. O útero, ele, por mais que a gente não tenha mais ele, gurias, o espaço dele ali continua. Tá? A energia dele continua. Então, não é porque não tem útero que você está ferrada. Foi a Bárbara que falou. Bárbara, de jeito nenhum, meu amor, de jeito nenhum. Você continua com a tua energia ali. Você só não tem ele, o órgão físico. Tá? Mas a energia continua ali. Isso é um assunto lindo, gurias, pra gente tratar. Lindo. Ele não é só sério, né, e importante, como ele é lindo. Porque nós, mulheres, temos, sim, esse poder de criação muito mais exacerbado do que qualquer homem, né, do que a parte masculina. Mas eu preciso encerrar isso aqui, tá? Adoraria continuar, mas eu preciso encerrar essa nossa live maravilhosa. E eu vou ver se eu deixo salvo aqui no IGTV para quem quiser assistir depois, tá bom, meus amores? Beijo para vocês, tá muito bom. E eu espero vocês numa próxima live. E espero que vocês também convidem cada vez mais as amigas que estão precisando ouvir tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Beijão, durmam bem, fiquem com Deus, certo?